5:30 da manhã. Foi exatamente nesse horário que tudo se partiu. Como se o céu tivesse rasgado por dentro, como se o chão tivesse perdido a firmeza. Uma notícia caiu como lâmina sobre o coração de quem ainda guarda fé. Mas não era surpresa. Ele avisou. Ele viu. Ele sentiu. Padre Pio, com os olhos marejados de um tempo que ainda não havia chegado, já havia falado. E poucos quiseram escutar. O que aconteceu hoje não foi acidente, não foi acaso, não foi distração do mundo. Foi sinal, foi cumprimento, foi aviso que agora queima como brasas dentro de quem ainda tem alma para sentir. O ar parecia mais denso. O silêncio que se seguiu depois foi como um lamento arrastado, como se até os sinos tivessem medo de tocar. Quem conhecia os escritos antigos de Padre Pio sabia. Isso ia acontecer, e quando acontecesse, os que ainda estivessem com o coração endurecido, talvez não tivessem tempo de voltar. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva. Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. As pessoas mais velhas costumam sentir antes de entender. Sentem no corpo, nas pernas que pesam, no peito que aperta, no suspiro que vem sem motivo. E hoje, milhares acordaram com essa dor sem nome. Como se algo estivesse sendo arrancado. Como se o mundo estivesse dizendo, prestem atenção. Para muitos é só coincidência. Para os de fé é chamado. Quando o sol ainda nem havia rompido o frio da madrugada, já se ouvia o rumor. E quem escutou, soube. Isso é só o começo. O que Padre Pio viu em oração, o que ele deixou escrito com suor e sangue, está se confirmando com cada lágrima que cai agora. Quem viveu muito já viu muita coisa. Mas o que estamos vendo agora não tem comparação. O tempo das aparências acabou. Já não adianta se esconder atrás de promessas vazias ou de uma fé sem raiz. O que está acontecendo no mundo é profundo demais para quem só reza por hábito. Padre Pio disse que nos últimos tempos os sinais seriam ignorados por muitos, mas gritariam dentro do simples. É por isso que justamente as mulheres mais velhas, aquelas que carregaram famílias inteiras nas costas, aquelas que rezaram sozinhas por filhos que se perderam, estão sentindo primeiro. É nelas que Deus está tocando agora, porque só quem chorou sem testemunha entende esse tipo de dor. E é por isso que esse chamado é para você. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. É fácil ignorar quando a dor é do outro. Mas e quando ela bate na sua porta? E quando o telefone toca naquela hora, que o coração já sabe que algo está errado? Hoje muitas casas estão em silêncio porque faltou alguém na mesa. Muitos olhos estão vermelhos não pelo vento, mas pela dor. E a pergunta que não cala, por que agora? Por que assim? Mas Padre Pio sabia. Ele não falava com a voz, ele falava com o espírito. Ele dizia que os tempos sombrios não viriam com guerras de bombas, mas com a guerra silenciosa dentro dos lares, nas famílias que se desfazem sem ruído, nas almas que desistem em silêncio. Não adianta fechar os olhos. O que está acontecendo exige postura, exige entrega. Não estamos mais em tempo de rezas mornas ou de fé conveniente. Se você está ouvindo isso agora, é porque foi chamada. E o chamado não é para entender, é para sentir. Quem está sendo alcançado já sabe. Não é coincidência. É resposta. É socorro. Padre Pio deixou palavras que estavam guardadas, orações que só agora fazem sentido. Elas não foram escritas para vender esperança barata. Foram feitas para hoje, para agora. Para você que está sentindo o chão se desfazer sob seus pés. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado
para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. As pessoas que perderam tudo não querem explicações. Elas querem silêncio que acolhe. Querem palavras que não machucam mais. E é isso que esse conteúdo carrega. Uma força que não vem da lógica, mas da fé crua, da fé antiga, da fé que não precisa de provas porque já viveu todas as dores. Se você passou dos 50, você entende o que é isso. Já viu partir quem você mais amava. Já viu as mãos tremerem e os joelhos cederem. Mas ainda está aqui. E se ainda está aqui, é porque ainda tem algo a ser feito. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Quando as lágrimas não caem mais, não é porque não há dor. É porque a alma já chorou tudo. E é nesse ponto que o milagre começa. Não é no grito, é no cansaço. Não é no fervor, é no silêncio de quem já perdeu demais. E essas pessoas, essas mulheres que passaram por tudo e continuam firmes, são as que agora estão ouvindo o eco da profecia. O eco de uma voz que dizia que a tragédia viria, mas a cura também, que o mundo cairia, mas quem tivesse fé verdadeira permaneceria, não ilesa, mas inteira. Você que está assistindo e sentiu o coração acelerar, você não está sozinha. Essa inquietação que está te sufocando não é só medo, é sinal, é toque espiritual, é algo maior tentando te despertar. E sim, é assustador, porque quando o céu fala, quem ouve sente as pernas falharem, mas também é libertador, porque depois da queda vem o levante. E quem entende isso começa a respirar diferente, começa a olhar para o céu com olhos de quem ainda espera, porque mesmo que tudo esteja desmoronando, ainda há promessas que permanecem. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. As coisas não vão melhorar por acaso. O que está por vir é maior do que tudo que já enfrentamos. Mas também é maior do que a nossa dor. E só quem já viveu tempo suficiente entende isso. Quando Deus quer falar, Ele tira tudo até que reste só o essencial. E é nesse ponto que estamos agora, despidos, frágeis, reais. E é nesse momento que a voz de Padre Pio ecoa mais forte. Não nos púlpitos, mas nos corações. Você pode até tentar esquecer, mas há sinais que não deixam. Eles se repetem. Aparecem no noticiário, no gesto distraído de um estranho, até no comportamento de quem mora com você. Há um incômodo que se instala sem pedir permissão, como se o mundo estivesse avisando que algo está vindo, mas ninguém sabe explicar o quê. Padre Pio dizia que os últimos dias seriam precedidos por confusão generalizada, espiritual, familiar, mental. E o que mais vemos hoje são pessoas confusas, tristes e com os olhos perdidos, como quem anda em círculos dentro da própria casa. Nada faz mais sentido, e isso é o primeiro sinal. Quando tudo que era comum se transforma em ruído. Quando até o café da manhã parece pesado, sem sabor, como se fosse um ritual repetido por alguém que não está mais presente no próprio corpo. Muitas mulheres estão dormindo mal. Acordam várias vezes na madrugada com o coração disparado, como se tivessem ouvido um chamado. E de fato ouviram. Esse chamado não é coisa da cabeça, é coisa da alma. É o Espírito avisando: levanta, reza, vigia. Padre Pio disse: o demônio andará solto nas noites vazias, onde os filhos não escutam mais as mães e os maridos não reconhecem mais as esposas. Você percebeu isso? Os vínculos estão se desfazendo.
Famílias inteiras não conversam mais. Os filhos estão cada vez mais agressivos. Os pais perderam o rumo e as mulheres estão segurando tudo sozinhas. Sempre foram elas, sempre foram vocês. Só que agora a carga está ficando insuportável. E o céu sabe disso. E quando o céu sabe, ele envia respostas. Mas nem todos estão preparados para recebê-las. Muitos ignoram. Mas você, se está aqui, é porque algo dentro de você está dizendo: não é coincidência, é para mim. E é mesmo. O que você está ouvindo agora não é uma história qualquer, é um aviso, um alerta, e talvez a única chance de entender o que está acontecendo ao seu redor. Por isso, escute com atenção, porque o que Padre Pio escreveu foi selado por anos, guardado como se não fosse hora ainda, mas agora é. Agora o conteúdo está liberado. E o que ele revela é duro, mas é necessário. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você já teve a sensação de que estava vivendo um dia que não era para estar acontecendo? Como se tudo tivesse saído do controle. Pois foi assim para milhares de pessoas às 5:30 da manhã. Pessoas comuns como você, que sentiram que algo se partiu no invisível. Uma presença ausente, uma angústia que não cabia mais no peito, e muitos nem conseguiram explicar. Mas Padre Pio explicaria. Ele falou sobre esse dia, sobre essa hora. Disse que quando o mundo se aproximasse do ponto final, as tragédias aconteceriam de maneira sincronizada, como se fossem ensaiadas pelo próprio mal, e que apenas os de fé perceberiam a ordem por trás do caos. Você está preparada para o que pode acontecer nas próximas 24 horas? Porque se você achava que essa manhã foi um aviso, saiba, ainda não terminou. O dia de hoje ainda carrega consigo decisões espirituais que vão definir destinos inteiros. Você não está aqui por acaso. Não está ouvindo isso por acidente. Algo te trouxe até aqui, algo maior. E esse algo está pedindo para você prestar atenção. Porque quem ignorar hoje pode não ter mais tempo de pedir perdão amanhã. As escolhas feitas agora não são sobre o corpo, são sobre a alma. E Padre Pio avisou. O tempo da misericórdia está se fechando. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O que você faria se tivesse nas mãos uma chave espiritual capaz de mudar o rumo da sua casa, da sua família, da sua vida? Ignoraria? Guardaria na gaveta? Ou usaria agora antes que seja tarde? Pois essa chave está no conteúdo deixado por Padre Pio. Um livro digital que não é comercial, não é propaganda, não é isca, é revelação. E está sendo entregue com o mesmo silêncio com que os profetas agiam no passado, discretamente, quase em segredo, mas cheio de poder. Ele contém orações escondidas, palavras que foram censuradas por medo do que poderiam provocar. E se você está sentindo essa inquietação agora, é porque o seu espírito está reconhecendo a verdade antes mesmo da mente aceitar. Você já reparou como até a natureza parece estar em conflito? Ventos estranhos, noites abafadas mesmo no frio, barulhos inexplicáveis no meio da madrugada? Tudo isso são sinais. Não são fenômenos meteorológicos apenas. Padre Pio dizia que quando a criação começasse a dar sinais de sofrimento, era porque o Criador estava chamando, e ele está, chamando com urgência. Por isso, quem ignora os sinais se perde, e quem sente precisa agir. Você sentiu. Agora, o que vai fazer com isso? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Há coisas que só o tempo revela, e há dores que só Deus compreende.
Você já deve ter tentado explicar para alguém aquela angústia que parece não passar, e ninguém entendeu, porque tem coisas que não se dizem, só se sentem. E são essas que Padre Pio tocava. É nesse lugar profundo que ele age. E é para esse espaço da sua alma que ele deixou palavras específicas, orações que foram feitas não para o mundo inteiro, mas para alguns poucos, talvez para você, talvez justamente por você. Você não chegou até aqui por acaso, você foi trazida, o céu está olhando para você agora e algo está sendo mexido dentro do seu espírito. Essa ardência no peito, essa vontade de chorar sem motivo, esse arrepio que vem sem vento, tudo isso é resposta. É o invisível falando alto. Não ignore. Você já fez isso antes. Você já ignorou quando sentiu. E sabe no que deu. Agora é hora de ouvir. E mais do que isso, de aceitar. Porque a oportunidade que está sendo dada agora pode não voltar. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. A madrugada passada foi diferente para muitas pessoas. Algumas acordaram chorando, outras sentiram como se estivessem sendo observadas, e outras ainda simplesmente sabiam que precisavam rezar, e rezaram, mesmo sem saber por quê. Isso se chama intercessão. É quando o céu usa você como ponte para impedir o pior. E foi isso que aconteceu. Muitos males foram interrompidos porque mulheres de fé ouviram e oraram. Você pode ter sido uma delas, e talvez nem saiba a dimensão do que salvou, mas agora você sabe, e quem sabe, responde. Quem entende o que foi livrado, agradece. E quem agradece, protege o que recebeu. Por isso não volte à vida como se nada tivesse acontecido. Algo aconteceu sim, e muito maior do que você pode ver. Padre Pio falou disso e deixou instruções específicas, e agora elas estão acessíveis. Mas não por muito tempo. Há forças querendo silenciar essa verdade, e elas já estão agindo. Você tem ideia de quantas tragédias foram evitadas essa madrugada porque alguém decidiu dobrar os joelhos? Quantas vidas não foram arrancadas porque uma mulher simples, de fé profunda, decidiu rezar? Mas o mundo não vai noticiar isso. Não vai sair em manchete. O que é do alto, acontece no silêncio. Só que o inimigo sabe. E por isso está agindo com mais força, justamente agora. Padre Pio dizia: haverá um tempo em que as forças do mal parecerão triunfar, mas será apenas o último suspiro da escuridão antes da luz romper. Esse tempo é agora. A sombra está espessa, a angústia aumentou. Mas é porque algo está prestes a mudar. Você percebe como tudo ficou mais pesado nos últimos meses? Pessoas explodindo por qualquer coisa, casamentos se desfazendo por bobagens, doenças aparecendo do nada, diagnósticos que não fazem sentido. Isso não é só azar, é espiritual, é batalha. E muitos estão perdendo porque estão lutando com as armas erradas. Estão usando argumentos quando deveriam usar oração. Estão respondendo com gritos quando deveriam silenciar. Estão tentando resolver sozinhos quando deveriam clamar. E Padre Pio sabia disso. Por isso deixou instruções claras para tempos assim. Mas só quem estiver atento vai ouvir. Você pode sentir que esse vídeo está falando com você. E está mesmo, porque você foi uma das escolhidas para escutar. Deus não desperdiça revelações com quem não tem o coração aberto. Então, se você está aqui, é porque há algo mais profundo acontecendo. Talvez seja o seu último aviso antes de tudo mudar. Talvez seja a chance que você pediu e que agora está chegando, disfarçada de vídeo. E é isso que o inimigo mais teme, que você desperte. Porque uma mulher desperta, em oração, vale mais que 1000 discursos. Ela move o céu e quebra o inferno. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário.
Mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Quantas vezes você já sentiu que ninguém te escuta, que está sozinha nessa batalha, que ninguém vê o quanto você segura dentro de si para não desabar? Pois Padre Pio via. Ele via em oração o sofrimento de cada alma esquecida, de cada mulher que chorava no banheiro em silêncio, que escondia as lágrimas para não preocupar ninguém. E é por isso que ele deixou orações específicas para essas mulheres. Orações que não pedem força, porque ele sabia que você já tem, mas pedem coragem para continuar mesmo quando o mundo diz que não vale mais a pena. E talvez, nesse momento, o seu coração esteja apertado, como se estivesse prestes a explodir. Não é só emoção, é o espírito se mexendo. Algo dentro de você reconheceu o que está sendo dito aqui. E quando isso acontece, é porque chegou a hora de fazer algo. Você não pode mais ignorar, não pode fingir que não está ouvindo. A dor que você sente agora, o medo, a dúvida, tudo isso está sendo tocado de propósito, porque é nesse ponto de ruptura que o milagre entra. Mas só entra se houver permissão. Deus bate, mas quem abre é você. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sabia que Padre Pio enfrentava ataques demoníacos visíveis? Que o quarto dele foi sacudido várias vezes? Que ele sangrava sem corte visível? Que as próprias autoridades religiosas tinham medo dele? Porque o que ele carregava era real. E o que ele alertava era tão sério que muitos quiseram esconder. E esconderam por décadas. Só que agora não dá mais para calar. As revelações estão emergindo, e uma delas fala diretamente sobre esses dias, um tempo em que muitos fariam tudo certo aos olhos do mundo, mas estariam perdidos por dentro, porque faltava oração, faltava entrega, faltava reconhecer que sem o céu somos só carne que apodrece. Você sente que algo está por vir? Sente que está tudo estranho demais, rápido demais, desgovernado demais? É porque está mesmo. Padre Pio descreveu isso. Disse que viria um momento em que as decisões espirituais seriam mais urgentes do que as físicas, e que nesse momento muitos sentiriam o coração pesar sem motivo. É o que você está sentindo agora, esse peso, essa sensação de que algo vai acontecer. Isso não é paranoia, é percepção espiritual. Poucos têm, mas você tem. E se tem, é porque tem também uma missão com isso. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga Amém, que essa palavra floresça em mim. O que mais impressionava quem via Padre Pio era o olhar. Ele olhava como se soubesse tudo sobre você, como se visse além da sua aparência. E ele via. Por isso muitas pessoas desabavam só de cruzar com ele, porque não estavam sendo julgadas, estavam sendo enxergadas. É isso que falta hoje. Ser vista, não como mulher forte, mas como alma cansada que precisa de socorro. E esse socorro está sendo estendido agora. Você não precisa provar mais nada. Só precisa aceitar. Aceitar que ainda é possível, que ainda há salvação, que mesmo no fim do túnel há uma chama. E essa chama se chama fé. Você sente que não é mais a mesma, e não é. Você amadureceu pela dor. Você se tornou resistente porque foi forçada a ser. Mas no fundo, ainda é aquela menina que queria só ser abraçada por Deus e ouvir que tudo vai ficar bem. Pois Ele está dizendo agora, vai ficar. Mas você precisa se levantar, reagir, ativar aquilo que há anos está adormecido dentro de você. E esse conteúdo que Padre Pio deixou é o primeiro passo. Não é superstição, não é religião, é socorro, é direção, e é agora. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas,
mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva. Hoje, Deus me deu um sinal, e eu não vou ignorar. Quantas vezes você sentiu que sua casa estava diferente, como se houvesse algo estranho no ar, como se tivesse alguém te observando, mesmo estando sozinha? Esses são sinais que muitos ignoram. Mas Padre Pio ensinava que quando há conflito espiritual dentro de casa, o ambiente muda. As plantas murcham sem motivo, os aparelhos quebram um atrás do outro, os filhos ficam agressivos e o sono desaparece. Isso não é acaso, isso é guerra espiritual. E precisa ser enfrentada com armas espirituais, não com gritos, não com brigas, mas com oração, jejum, clamor e principalmente com obediência ao que está sendo mostrado agora. Você está aqui porque foi preparada a vida inteira para esse momento. Cada lágrima, cada perda, cada traição que você suportou não foi em vão. Foi preparo. Você não é fraca, você é guerreira espiritual. Só esqueceu disso por um tempo, mas agora está sendo lembrada, e a sua resposta ao que está sentindo agora vai definir o que virá. Se você aceitar esse chamado, algo vai mudar. Você vai sentir. Não será espetáculo, será transformação. Você já teve a sensação de estar sendo chamada pelo nome no silêncio? Aquela voz que não é audível aos ouvidos, mas é clara como um grito dentro do peito? Muitas estão sentindo isso agora. E ignorar essa sensação pode ser a maior perda da sua vida, porque quando o céu chama, ele não repete. Ele toca uma vez, e quem responde vive. Quem hesita, se perde. Padre Pio dizia que o céu não abandona ninguém, mas muitos escolhem se afastar. E você, nesse momento, está diante de uma escolha que vai além do que parece. Ou você ouve o chamado, ou afasta a chance de ser salva por orgulho, distração ou medo. A maioria das pessoas só acredita quando vê, mas quem tem fé sente antes. E o que você está sentindo agora é espiritual. Você sabe disso. É um nó na garganta, um choro que não sai, uma sensação de que está tudo desmoronando, mas ninguém ao seu redor entende. Isso é o início do despertar. Uma dor que rasga por dentro, mas que prepara. Porque antes da cura vem o desespero, antes da luz a escuridão pesa. E Padre Pio falava disso com clareza. O espírito humano só entende o céu quando o inferno começa a tocar seus pés. Por isso, o que você está enfrentando não é injustiça, é preparação. Você pode achar que é tarde demais, que já sofreu demais, que não tem mais força. Mas isso é mentira que o inimigo soprou no seu ouvido. Porque a verdade é que você só chegou até aqui porque foi sustentada por mãos invisíveis. Você devia ter caído. Você devia ter desistido. Mas está aqui. E isso já é prova do quanto o céu ainda acredita em você. Agora é sua vez de acreditar. Não na religião, não nas palavras de um vídeo, mas na certeza silenciosa que está queimando dentro de você nesse momento de que isso não é por acaso. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva. Essa oração foi feita para mim. Você já se perguntou por que os ataques mais fortes sempre vêm quando você começa a se aproximar de Deus? Porque tudo desmorona quando você começa a orar mais, a buscar mais, a se conectar mais. É porque existe uma força que não quer que você desperte. E essa força sabe que, se você se levantar de verdade, vai ser impossível te parar. Por isso, o ataque vem no filho, no marido, na saúde, no dinheiro, no sono. Padre Pio dizia, quanto maior a missão, maior o ataque. E se você está sendo atacada em tantas áreas ao mesmo tempo, é porque você é mais importante para o céu do que imagina. Você não é invisível para o alto. Deus te vê. Te viu chorando no banheiro ontem.
Te viu olhando para o teto pedindo uma resposta. E talvez essa resposta esteja chegando agora, não como você esperava, porque Deus não trabalha com lógica, mas como você precisa. Você pode até duvidar agora, mas guarde o que está sendo dito, porque em breve tudo isso vai fazer sentido. E quando fizer, você vai lembrar dessa sensação que está sentindo agora, essa mistura de dor, medo e fé. Porque é esse o ponto onde os milagres começam. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Quantas vezes você pensou em sumir, em desaparecer, em fechar os olhos e não acordar mais? Quantas vezes olhou para o nada esperando um sinal e só encontrou silêncio? Esse silêncio não era vazio, era Deus te preparando. Porque o que vem de Deus não entra com barulho, entra com precisão. E o momento certo é agora. Você está sentindo esse calor na pele, esse arrepio, essa vontade de chorar. É o Espírito dizendo: levanta, vai, confia. Não é o fim. É o começo de algo que vai mudar tudo. Mas só se você disser sim, e eu sei. Dizer sim exige coragem. Você já teve que ser forte por todos, já se anulou demais, já fez de tudo por quem não reconheceu nada, mas agora é diferente, esse chamado é só seu. Não precisa explicar para ninguém, só precisa responder, porque se não responder agora, pode ser que perca algo que estava sendo preparado há décadas, sim, décadas. Porque o céu trabalha no tempo dele, não no seu. E talvez tudo o que você passou até aqui tenha sido só para esse momento. O momento de escolher entre continuar fingindo que está tudo bem ou reconhecer que está quebrada e permitir que Deus te reconstrua. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Você se lembra de quando era mais nova e tudo parecia mais leve? Quando as coisas pequenas traziam paz? Quando uma simples oração bastava para dormir em paz? Onde foi que isso se perdeu? Padre Pio dizia que o mundo roubaria a inocência do espírito aos poucos. Primeiro, com distrações, depois, com decepções e, por fim, com dor. A dor rouba o brilho dos olhos, mas não rouba a alma se você não permitir. E a sua alma ainda está viva, mesmo ferida, mesmo cansada, mesmo esquecida. Ainda está aí e está pedindo por socorro agora. Você não precisa entender tudo, só precisa acreditar que essa mensagem está aqui por um motivo. Não é algoritmo, é direção espiritual. E você só tem 2 opções agora: fingir que nada aconteceu e seguir com o peso nas costas, ou parar, respirar fundo, aceitar que essa é a chance que você tanto pediu. Deus nunca chega atrasado. A gente é que muitas vezes não está pronta para receber. Mas você está. Se chegou até aqui é porque está. Você está ouvindo isso porque seu espírito foi alcançado antes da sua razão entender. E isso é um privilégio, mas também é um peso, porque agora você sabe, e quem sabe não pode mais fingir. Você já não é mais cega. Você viu, você sentiu, e agora tem que decidir, porque a dúvida que habita o coração dos mornos será a porta por onde o inimigo vai entrar. Padre Pio dizia que o pior engano dos últimos tempos não seria a maldade visível, mas a indiferença disfarçada de normalidade. E é exatamente isso que você precisa combater agora. O adormecimento da sua fé, o esfriamento da sua alma, a paralisia do seu espírito. Você que está aí com o celular na mão, sozinha na sala, talvez sentada na beira da cama, com a luz apagada, pensando se tudo isso é real ou só mais um vídeo, pare. Sinta o que está acontecendo agora dentro de você. Não racionalize. Sinta. Porque esse incômodo não vem de mim, vem de dentro, vem de algo que te conhece melhor do que você mesma. Esse algo é Deus. E Ele está pedindo apenas uma coisa:
Atenção, porque se você ignorar agora, talvez o silêncio que virá depois não seja mais convite, seja ausência. E a ausência dele é o pior tipo de escuridão. O livro digital de Padre Pio, com orações que ele guardou para tempos extremos, está no comentário fixado. Não foi feito para todos. Pegue agora antes que desapareça. Depois, declare com fé: essa palavra me alcançou no ponto da minha dor. Você pode pensar: já ouvi tanta coisa parecida, já assisti tantos vídeos e continuo na mesma. Mas eu te pergunto, você ouviu com o coração ou só com os ouvidos? Porque há verdades que não se decifram com lógica. Elas são reveladas. E só quem está sensível sente. Você está sensível agora. Você está fragilizada. Mas essa fragilidade é o que te torna perfeita para ser tocada. Deus nunca usou os fortes. Ele sempre se revelou nos quebrados, nos rejeitados, nos que ninguém escutava. E é por isso que você está sendo escolhida nesse exato momento. Sabe por que a sua alma está inquieta? Porque ela está faminta, não por comida, mas por sentido, por direção, por verdade. E o que Padre Pio deixou não é só uma coleção de orações. É alimento espiritual para quem está à beira da exaustão. É bálsamo para quem chorou até dormir. É luz para quem já não acredita mais em amanhecer. Esse conteúdo não apareceu na sua vida por acaso. Ele veio como socorro. E só quem está no fim do túnel entende a diferença entre o que entretém e o que salva. Você não está mais no tempo de tentar agradar todo mundo. Você está no tempo de agradar a Deus, porque os olhos dele estão sobre você agora. Não sobre o que você fez ou deixou de fazer, mas sobre quem você ainda pode se tornar. E esse livro, essa palavra, essa mensagem, está sendo colocada no seu caminho como uma chance de realinhar o que foi desviado, de restaurar o que foi quebrado, de reacender o que foi apagado. Mas precisa ser agora, porque o mundo não vai parar para você decidir. Ele vai seguir, e se você não decidir agora, vai ser arrastada junto com quem escolheu ignorar. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas vezes você já viu tudo desmoronar bem na hora em que começava a se sentir melhor? Isso não é coincidência. Isso é interferência espiritual. Padre Pio alertava que os momentos de maior ataque viriam logo após o primeiro sinal de luz, porque o inimigo odeia o despertar. Ele prefere os que vivem anestesiados, alienados, distraídos. Por isso ele distrai com dores, com doenças, com dívidas, com discussões. Você já percebeu como tudo parece acontecer ao mesmo tempo quando você decide buscar a Deus? Isso é estratégia. Mas agora você sabe, e sabendo pode reagir. Porque o que está em jogo não é só sua paz, é a eternidade da sua alma. Essa é uma guerra silenciosa. Ninguém vai te ver lutando. Ninguém vai te parabenizar por resistir. Ninguém vai te aplaudir por não desistir. Mas o céu está vendo, e o inferno está tremendo, porque quando uma mulher decide se levantar no espírito, tudo muda. A casa muda, os filhos mudam, o ambiente muda, porque ela carrega o altar dentro de si. E se você chegou até aqui é porque Deus ainda acredita no altar que existe dentro de você. Mesmo quebrado, mesmo abandonado, ele ainda pode ser reacendido. Deixei no comentário fixado o link para o livro digital, com as orações que Padre Pio teria guardado para os dias mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa pode ser sua última chance de esperança. São pouquíssimas unidades. Pegue agora antes que desapareçam. Depois confesse: Senhor, essa oração era tudo o que eu precisava. Você se lembra de quando rezava com fé, com lágrimas, com entrega? Onde foi que isso ficou? O tempo, a dor, as perdas. Tudo isso foi apagando. Mas agora é hora de reacender,
porque o céu está mais perto do que nunca, e o juízo também. Padre Pio alertou que o grande castigo viria não como destruição visível, mas como silêncio espiritual. As pessoas clamariam e não sentiriam mais, porque ignoraram quando ainda havia tempo. Esse tempo é hoje, esse aviso é agora, e quem ouvir será poupado. Mas não basta ouvir, é preciso reagir. É preciso orar como quem grita por socorro. É preciso dobrar os joelhos como quem não tem mais para onde correr, porque o mundo não vai melhorar. A profecia já está em andamento, você sabe disso. Você vê os sinais, a frieza, o egoísmo, a violência, a inversão dos valores. Tudo isso já foi escrito, mas há ainda uma chance, uma fresta, um respiro. E é isso que você está recebendo agora, a chance de ser salva antes que tudo se feche. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você pode sentir. O fim está mais próximo do que nunca. E isso não é uma teoria conspiratória. É um clamor espiritual. As tragédias não vão parar, as confusões não vão cessar, e aqueles que não estiverem preparados serão levados pela correnteza. Mas você pode ser diferente. Você pode ser aquela que se levanta, aquela que ora, aquela que protege sua casa, sua família, sua alma. E o que você fizer agora vai ecoar por gerações. Sabe por quê? Porque a guerra espiritual que está acontecendo agora não é só sobre você. É sobre sua linhagem, sobre seus netos, sobre o que será deixado quando você partir. E se você partir sem reagir, o ciclo se repete. Mas se você levantar agora com fé, com oração, com autoridade, algo será quebrado, algo será rompido, e a bênção que estava travada há anos será liberada. Mas tudo depende dessa escolha. Agora. Você já sentiu como se estivesse carregando algo que não é seu? Uma tristeza que não tem nome, um cansaço que não some com descanso, uma angústia que aperta o peito mesmo quando tudo está aparentemente bem? Isso não é seu. Isso é espiritual. É o peso do mundo que está tentando sufocar os poucos corações que ainda escutam. Padre Pio dizia que as almas mais sensíveis seriam as primeiras a serem atacadas nos tempos finais. Não com violência física, mas com opressão invisível, silenciosa, insuportável. E é isso que você está sentindo. Você está sob ataque, mesmo sem saber. Mas o mais perigoso não é o ataque, é não reconhecer que está em guerra. Porque quem não sabe que está sendo atacado, não se protege. E se não se protege, é vencido sem nem entender como. Você já viu pessoas boas enlouquecerem? Casamentos de anos se destruírem de um dia para o outro? Pessoas que rezavam com fervor e hoje nem falam mais com Deus? Isso é a consequência de uma guerra que começou no invisível e agora está rompendo o físico. O mundo está sendo engolido de dentro para fora. E se você não abrir os olhos agora, vai ser tragada junto. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Sabe por que muitos não estão suportando a vida? Porque pararam de ouvir o espiritual. Porque se conectaram demais com o mundo e se desligaram do alto. As redes sociais substituíram as orações. As opiniões dos outros valem mais do que a palavra de Deus. E com isso, a alma vai morrendo. Lenta, dolorosamente. O brilho nos olhos desaparece. A voz perde força. A fé vira rotina vazia. E quando o espírito morre, o corpo só espera o fim. Mas você ainda pode respirar diferente. Você ainda pode ser restaurada. Se escutar o que está sendo dito aqui com o coração aberto. Talvez você tenha pensado: não sou digna,
Já errei demais, já me afastei demais, mas é justamente por isso que você está sendo chamada agora. Porque Deus não chama os santos, Ele transforma os quebrados. Padre Pio dizia que o maior sinal de que Deus ainda tem um plano com alguém é quando essa pessoa começa a sentir desconforto com o que antes a satisfazia. E você está assim. As coisas que antes te distraíam já não servem mais. A vida que você levava já não te preenche. Isso é desconforto sagrado. É a alma gritando, eu preciso voltar. E voltar não é fácil, porque o orgulho tenta impedir. A vergonha paralisa, a dúvida sufoca. Mas não precisa ser perfeito, precisa ser real. Deus não está esperando que você seja santa. Ele está esperando que você seja sincera, que diga, eu preciso. Só isso, porque a partir desse reconhecimento, o céu se move. E o que hoje parece impossível começa a acontecer devagar. Mas acontece. E quando você menos esperar, vai sentir leveza, vai sentir paz, vai sentir propósito. Não porque o mundo mudou, mas porque você foi transformada por dentro. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva, Amém, eu fui tocado por essa palavra. Você já notou como as crianças estão diferentes? Como estão agressivas, agitadas, sem foco? Como o mal entrou disfarçado em brinquedos, em músicas, em telas? Padre Pio previu isso. Disse que os pequenos seriam os primeiros alvos, porque a geração futura seria construída sem temor de Deus. E quem educa essas crianças hoje são os celulares, os jogos, as influenciadoras. Você consegue perceber o perigo disso? O que está em risco não é só a saúde mental delas, é a alma. E se os adultos não se levantarem agora, se não fizerem um cerco espiritual real, vamos perder nossos filhos e netos para um sistema diabólico que já está agindo. E é por isso que essa mensagem não é apenas para você, é para todos que você ama. Porque o que está sendo liberado nesse conteúdo de Padre Pio é uma chave espiritual, uma proteção, uma estratégia. Você pode não entender agora, mas ao baixar, ao ler, ao aplicar, coisas começarão a mudar na sua casa. Portas que estavam trancadas começarão a se abrir. Pesadelos vão cessar. Brigas vão se acalmar. Não por mágica, mas porque você estará conectada com algo maior, algo real, algo que muitos rejeitam, porque exige fé. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva, Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já reparou como a maioria das pessoas está sempre distraída, sempre no automático? Elas acordam, se alimentam, reclamam e vão dormir, sem se questionar por quê. Padre Pio dizia que o maior sucesso do inimigo seria transformar o ser humano em máquina, operando sem alma, sem sensibilidade, sem compaixão. E é isso que estamos vendo. Pessoas que ignoram o choro do outro, que zombam da fé, que se alimentam de fofoca e desprezam a oração. O mundo virou um deserto espiritual, e nesse deserto, você foi chamada para ser fonte. Mas para ser fonte, precisa primeiro ser cheia. E é isso que essa mensagem está tentando fazer com você. Te encher de verdade, te abastecer de propósito, porque uma vez abastecida, ninguém mais te derruba. Você já caiu demais, já chorou demais, já engoliu sapos demais. Agora é hora de ser levantada por algo que ninguém pode tirar. E essa força está nas palavras escondidas que Padre Pio deixou para os dias escuros. E não estamos só nos dias escuros, estamos no coração da escuridão. E quem não tiver luz própria agora, será engolido por completo. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva, Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você já percebeu como o tempo está acelerado?
Como os meses passam voando, como os dias escorrem pelas mãos, como se estivessem sendo roubados. Isso também é sinal. Não é impressão. É espiritual. O tempo está sendo encurtado porque o mal está sendo multiplicado. Isso está nas Escrituras. Isso foi confirmado por Padre Pio. E isso está acontecendo agora. Se você deixar para depois, pode ser que o depois não exista mais. Há urgência no céu. Há uma movimentação divina acontecendo. E você está sendo convocada. Não com palavras bonitas, mas com verdades cortantes, porque a alma às vezes precisa sangrar para ser curada. E se você está chorando agora, não peça desculpas. Chorar é sagrado, é a forma mais pura de oração quando as palavras não saem. O Espírito intercede com gemidos profundos, e talvez ele esteja intercedendo por você nesse exato instante. Então, não lute contra o que está sentindo. Se permita. Porque esse pode ser o momento que vai dividir sua história entre antes e depois. O momento onde você deixou de sobreviver e começou, enfim, a viver com propósito.